Olá, qual é a forma mais correta de fazer upload de dados do Excel para o Power BI em situações em que você tem mais de uma planilha ou planilhas com duas ou mais abas e todos os dados são necessários importar para dentro do seu relatório? Muitos usuários têm me perguntado aí qual é a forma mais correta, se é por pasta, por planilha, individualmente, e eu costumo utilizar um recurso aí, utilizando a linguagem M, algumas funções bem básicas, nada muito aprofundado, costuma deixar o arquivo um pouco mais leve do que das formas tradicionais. Então, acompanhe nesse vídeo aí algumas dicas, mas antes, lembre-se de se inscrever no canal, acionar o sininho aí para receber notificações de novos vídeos. Então vamos aí para o nosso vídeo exemplificando. Eu tenho aqui alguma planilha de dados que eu retirei lá do site da Anfavea, Associação de Fabricantes de Veículos Automotores, e essa planilha ela traz dados desde 1957, eu tenho aqui até julho de 2021. Você pode baixar esses dados, são públicos diretamente no site. Ele traz exatamente o licenciamento total dos veículos, licenciamento dos veículos nacionais, importados, a produção e exportação, separados aqui pelos automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus no país inteiro, no Brasil. Eu apenas, quando eu importei, ele vem neste formato aqui, uma única aba. Eu apenas dividi em 5 abas aqui embaixo, eu deixei nessa cor lilás, separando aqui os dados em automóveis, comerciais, caminhões e ônibus. Exatamente para fazer o upload desses arquivos de uma vez só e demonstrar para vocês aqui como dá para fazer de uma forma um pouco mais simples. Criei aqui uma aba também de total, apenas para conferir os resultados, mas não é necessário fazer o upload dela para o Power BI. Então vamos lá para o nosso arquivo de BI. Você vai lá em transformar dados, aciona o query, e a primeira coisa que alguns usuários fazem é vir aqui em pasta de trabalho Excel. Porque você tem apenas uma planilha, então você poderia subir aqui diretamente por pasta, por arquivo, e aí você clicaria uma aba de cada vez. Então precisaria fazer 4 consultas, uma para cada arquivo. Criaria aqui, vou fazer aqui uma para vocês verem, criaria uma consulta para cada aba, e aí mesclaria todas elas em uma consulta apenas. Então eu teria 5 consultas. Aqui eu teria que selecionar uma por uma, original não, comerciais leves, não. Clique em OK, e o Power BI vai me trazer 4 consultas, e aí eu conseguiria unir as 4 através do mesclar consultas. Mas isso deixaria aqui 5 consultas desnecessárias dentro do Power BI. Imagine que você tenha lá 20, 30, 50 abas e você precisa levantar todas elas. Teria que fazer processo a processo, demoraria muito. Cada aba inclusa novamente, você teria que voltar aqui e fazer a inclusão manual. Então, vou excluir todas essas consultas aqui e desta outra aqui também. Ok, excluir ônibus, caminhões, excluir automóveis. Bom, então, o que a gente faz? Acionamos aqui a inclusão por pasta, ou seja, nova consulta, mas tem aqui em pasta, vou conectar, vou copiar o endereço aqui, onde estão alocados os meus dados, ele vai trazer aqui 2 arquivos. A princípio é o mesmo arquivo, mas esse segundo aqui, com esse sinalzinho antes do o tio ali, o cifrão, antes do nome séries temporais, é porque eu estou com a planilha aberta. Então, muitos usuários acabam vindo aqui em combinar, transformar dados, e o Power BI faz o que neste momento, o Power Query? Ele combina todas aquelas abas em um arquivo só. Isso vai deixar o seu BI um pouco mais lento, além do que nós temos dados repetidos, porque eu tenho a aba original que já contém todos esses dados e o total que é a somatória de todos eles. Né? Mas, vou clicar aqui para vocês verem, ele vai acabar unindo todos esses dados aqui em várias colunas aqui, desnecessariamente, além do que tornando um pouco mais difícil aqui devido àquelas linhas iniciais que nós temos que retirar do modelo.
Além disso, ele ainda cria esses arquivos aqui temporários aqui, são arquivos de amostra, na verdade, para o Power BI saber como fazer o upload de novos dados, caso eles sejam inseridos naquela pasta. E esses arquivos aqui, eles estão tomando processamento também do seu computador. Eu vou excluir esta consulta, vou excluir aqui também o grupo inteiro, vou refazer aqui a minha consulta, mas por pasta novamente, demorando um pouquinho, ok? Vou colocar o endereço lá. E vou clicar aqui em transformar apenas, transformar dados, ao invés de combinar e transformar. Ele vai trazer uma única linha de fonte com os dois arquivos A, um é o temporário. Bom, se eu não quiser esse arquivo temporário, basta eu fechar a planilha, venho aqui, atualizar, ele sumiu lá completamente, só ficou o que nós precisamos, senão ele vai acabar dando erro lá na frente. Eu já vou ensinar uma forma de fazer esse filtro também aqui dentro do BI. Alguns usuários nesta etapa acabam clicando aqui na primeira coluna, essas duas flechinhas, vão até o Query faz a consulta até o arquivo. Aqui estão os dados, novamente, todas aquelas abas. Se eu clicar em OK, ele voltaria a criar aquele conjunto de dados aqui todo novamente e faria a combinação dos dados. Então, isso nós não queremos neste momento. Como é que dá para resolver isso e trazer todas as abas em um único momento? Vamos lá, Power BI me ajude. OK. Então, eu vou vir aqui em adicionar coluna, vou criar uma coluna personalizada. Vou chamar essa coluna de abas. Vou utilizar uma função chamada excel.workbook, que é exatamente as planilhas, as abas de um arquivo do Excel. Por isso, Excel Workbook. Aqui uma outra dica. Se eu quisesse importar dados de PDF, como eu vou fazer aqui do Excel, utilizaria PDF Tables, porque todo arquivo PDF ele é composto de tabelas. Através dessa função, eu traria aqui todas as tabelas de arquivos de PDF. Se eu quisesse importar de TXT, seriam tabelas CSV Document. Então, eu traria CSV todas as tabelas contidas em TXT, que é o modelo CSV ou texto de dados. Então, vou pôr aqui excel.workbook, ok? Abro parênteses, seleciono a minha primeira coluna lá, que é a aba Content, eu escrevo ali daquele jeitinho, lembrando que a linguagem M é sensitiva, então minúsculas e maiúsculas têm que ser respeitadas, vírgula e a palavrinha verdadeiro em inglês. Fecho o meu parênteses. Então, através deste comando aqui, eu faço a leitura através da linguagem M de todas as abas que estão contidas em todos os arquivos que eu inserir naquela pasta, automaticamente. Dou um OK, e o Query criou para mim aqui esta aba aqui chamada abas, esta coluna. Clico aqui do lado de Table e eu vou observar exatamente aqui colunas que vão estar relacionadas às minhas abas. Olha lá, original, automóveis, leves, caminhões e ônibus. E a minha coluna Data, dados em US Data, que contém todos os dados de cada aba daquela lá. Então, basta eu expandir esta coluna, vou selecionar apenas a Name e a Data, ok? Ele trouxe aqui uma coluna chamada Name.1, porque já existe uma coluna Name aqui, ó, que é o arquivo, não tem problema, nós vamos renomear ela mais para frente. E do lado de cada table aqui, ó, se eu clicar, nós podemos observar todos os dados de cada arquivo daquele lado, de cada aba. Ok. Mas não interessa para mim aqui, neste momento, original e total. Então eu posso fazer um filtro aqui e retirar total e original. Você poderia inserir, por exemplo, um número ali que classificasse as abas que você precisa trazer para o Excel. Por exemplo, o número 1, 2, um número 1000, ou uma letra X, Y, Z, qualquer nomenclatura que, ao inserir uma nova aba, por exemplo, micro-ônibus, você começasse por essa categoria, por essa letra específica,
e aí colocasse aqui todo mundo que começa com a letra X, ou com o número 1000, por exemplo. E aí cada aba inserida novamente, ele já vai trazer automaticamente para cá. Senão você tem que fazer a seleção manual, como eu estou fazendo desta forma aqui. Bom, então já tenho os 3 arquivos aqui prontinho, ok? Essas outras abas não me interessam mais, mas neste momento, uma pequena dica. Eu sempre costumo fazer aqui, retirar os espaços e retirar as nomenclaturas, os acentos circunflexos. Por que disso? Se nós tivermos aqui em exibição editor avançado, cada etapa aqui, ó, ele acaba jogando esses sinais, colocando o nome da etapa entre aspas, por causa do espaço contido entre as palavras, e também a cerquilha inicial. Quando eu faço a descaracterização, coloco o nome completo, é mais fácil de trabalhar na programação em M. Né? Então, vou dar cancel aqui, vou retirar os espaços daqui também, tirar aqui também. Aqui vou chamar de filtra abas. Não são as abas necessárias. Se voltar para o editor avançado, retirou todos aqueles símbolos lá, cerquilha lá e as aspas entre os nomes. Bom, ok. Se eu abrir novamente a planilha e der um atualizar aqui no meu query, tá? Página inicial, atualizar, ele vai trazer novamente uma linha aqui, ó, de erro. Exatamente porque lá na nossa fonte ele trouxe novamente aquele arquivo temporal aqui, tá? Com esse símbolo inicial. O que a gente faz para retirar isso? Posso, nesta etapa aqui, colocar um filtro que não começa com, insiro uma etapa, coloco o meu sinalzinho de util ali. E aí eu começo a filtrar e posso trabalhar com o arquivo aberto sem problema algum. Tá? Então só vou retirar o espaço aqui para ficar mais fácil de trabalhar. Ok, então já resolvemos o problema de estar com o arquivo aberto ou não. E agora, se eu clicar do lado de cada table, nós temos os dados aqui de cada aba lá. Mas estas 3 primeiras linhas não nos interessam aqui no query. Se eu fizer a abertura desses dados, depois é mais difícil tratar eles quando esses dados forem combinados. Então, o que dá para fazer? Eliminar já nesta etapa as 3 primeiras linhas, as linhas iniciais. Como é que eu faria isso? Fizeria aqui funções também da linguagem M. Clico aqui em acrescentar função ou acrescentar etapa. Veja que ele sempre vai trazer aqui igual à última etapa, que é as minhas linhas filtradas. E eu vou utilizar aqui um recurso chamado table.transform columns. Transform colunas. Abro parênteses. O primeiro argumento é exatamente a etapa anterior, vírgula. Teria que escrever entre aspas e com aquela cerquilha, se eu tivesse deixado aqueles caracteres, espaço entre os nomes, etc. Ponto e vírgula, abro colchetes, escrevo exatamente a coluna que eu quero aplicar a transformação, que é a minha coluna data, dados em inglês. Opa, estou dando um erro aqui, porque eu cliquei fora. Data, vírgula. E aí, it e a função table ponto skip, que é a função que retira uma linha ou mais linhas iniciais da minha tabela. E a função skip, table skip, ela pede a tabela, ou seja, como eu já estou referenciando aqui na coluna data, eu apenas jogo um underline, vírgula, e coloco o número de linhas que eu quero excluir, que nesse caso são 3 linhas. Fechei o parênteses da table skip, fechei o colchetes aqui, as chaves aqui da primeira
da função filtrabas e vou fechar aqui o segundo parênteses. Então, um Enter, ok? Se eu vier aqui novamente no table, o que acontece? Nós eliminamos exatamente aquelas 3 primeiras linhas. Se eu fizesse 4 linhas, ele acabaria eliminando a minha linha de cabeçalhos de cada aba. E nós não queremos isso. Tá? Então, vou chamar essa etapa aqui de retira linhas. Retira linhas iniciais. Ok. Bom, outra funçãozinha aqui necessário é promover esses cabeçalhos antes da abertura desses dados. Senão os cabeçalhos das segundas, terceiras, quartas abas acabarão indo para o meio do caminho e você vai ter que aplicar filtros durante o seu processo. Então, novamente, eu incluo aqui uma etapa e vou utilizar novamente table.transform columns, abro parênteses, a minha última etapa, vírgula, abro as minhas chaves, a coluna data ainda, vírgula, table.promoterHeaders, que é a função que faz a promoção dos cabeçalhos. E ele vai fazer exatamente em todas as abas de uma única vez. Né? Fecho parênteses lá da minha transform columns. Basicamente não altero nada aqui, mas se eu clicar do lado das table agora, olha, todas elas tiveram seus cabeçalhos promovidos aqui diretamente, tá? Então todas elas. Agora basta, podemos aqui excluir as outras colunas, seleciono as duas últimas, remover outras colunas, fiquei apenas com a de name e a de data. Vou expandir essa coluna data, então vou trazer aqui data, licenciamento, blá blá blá, ok? Tenho todos os dados disponíveis, ok. Renomeio esta primeira coluna aqui para tipo de veículo, e aqui renomeio apenas para data. E agora é data em mês, dia e ano. Seleciono todas as minhas colunas, venho aqui em transformar, detectar tipo de dados, ok? Só verifico se os dados foram inseridos certinho, estão todos corretamente. Aqui eu posso personalizar e renomear aqui, então eu posso aqui renomear essa etapa de promove cabeçalhos, aqui outras colunas removidas sem os espaços, data expandido sem os espaços, colunas renomeadas, tipo alterado. Ok, então fechamos e aplicamos agora o nosso modelo. Vai aplicar agora, vamos ver como viram os dados. Aqui, ó, os dados com a somatória de cada uma e o tipo de veículo. Se eu montar aqui um arquivo, uma matriz rapidinho, posso ter aqui, por exemplo, total de produção, aqui nos meus valores. Nas colunas eu vou colocar os tipos de veículos. As colunas eu vou colocar em linhas aqui para facilitar um pouco a nossa visualização. Vou aumentar aqui o cabeçalho para 20, para visualizar melhor. Ok. Aumentar aqui o cabeçalho das colunas também. Linhas e colunas. E os valores um pouco maior também. Ok. Já temos os dados aí de produção, comerciais leves e tudo mais. Tá? Vou matar aqui apenas para aparecer com as vírgulas. Vamos conferir lá se a produção é de 87 milhões desde 1957. Então, vamos lá no nosso arquivo do Excel. Total, produção 87. Estou clicando errado aqui nas teclinhas. 87.733, exatamente com o número que temos aqui no nosso Power BI. Eu quero saber de licenciamento total. Opa! Vou colocar aqui na mesma coluna. Licenciamento total. Só formatar. 83.712. Licenciamento total. Também 712. Alguma soma errada aqui. Tá?
licenciamento total, vamos fazer licenciamento nacionais, onde está o erro, né? E nacionais 74.496, existe um erro de soma aqui, provavelmente não está trazendo a soma correta de todos os arquivos. Veja que o Power BI já consertou automaticamente para nós aqui, né? Fazer assim, móveis 34.496, 34.498, fazer assim então, licenciamento nacionais, igual nacionais, este mais este mais este mais este, ok? 74498, agora bateu os valores certinho. 83.712, que era o total lá, ok? Também bateu certinho. E o último, importados e exportação. Exportação. Fazer assim também. E importados. Né? Vou colocar aqui a série de tipo de veículo em colunas. Acho que fica melhor realmente em linhas ainda. Ok. Né? Temos aqui o nosso arquivinho. Ok, então trouxe aqui todos os dados certinho conforme as abas lá. Né? Vamos conferir 13.478 de exportação. Ok. Tá? Então tá aí uma forma mais fácil de trazer todas as abas. Temos aqui todos os totais. Se você quiser saber por data também, poderia aqui colocar aqui facilmente aqui a hierarquia de datas aqui, por exemplo, nas colunas ou nas próprias linhas. Aí teria aqui como abrir, fazer o drill down em cada uma delas, saber por mês, por trimestre, por dia, etc, etc. Bom, uma outra forma também de agrupar esses dados, poderia vir aqui em transformar dados novamente, aqui na nossa planilha e criar uma etapa aqui agrupando esses dados em linhas. Eu pegaria aqui licenciamento total nacional dos importados, produção, exportação, botão direito, transformar colunas em linhas. Ele traria aqui uma coluna de atributo, que eu vou renomear aqui diretamente aqui na linguagem, para não criar outra etapa, como descrição, por exemplo, descrição, e o valor, que eu posso chamar de quantidade. Ok. Né? E vou aplicar novamente, deixar aplicar o meu modelo. Claro que ele vai dar um erro aqui na planilha agora, porque todas essas somas ele trouxe apenas em uma categoria. Então, vou montar novamente a matriz. Ele trouxe aqui numa categoria apenas, numa coluna só. Não estou otimizando já mais o meu modelo. Então, trago quantidade, poderia colocar em colunas aqui, por exemplo, a descrição. Então, licenciamento, nacionais importados. Só ajeitar um pouquinho aqui as colunas. Então, né? Temos aí exportação, licenciamentos nacionais, importados nacionais, licenciamento total e a nossa produção. Poderia fazer um filtro ali para não aparecer licenciamento total, etc, etc. Tá? E de linhas eu posso colocar o tipo de veículos e também a hierarquia de datas depois para fazer o drill down. Então temos aí uma tabela completinha agora. Vou diminuir um pouquinho aqui, fazendo o drill down aí conforme a necessidade. Ok? Então nós temos aí uma forma muito simples de subir várias abas, vários arquivos ou as duas coisas em conjunto. Se eu tenho vários arquivos e várias abas, para isso subir automaticamente. Tá? Então, se você for inserindo lá, por exemplo, planilha de vendedores ou dados que vão acrescentando planilhas ou abas todo mês, você pode utilizar essas funções básicas aí do Power Query. Então, utilizamos basicamente lá as nossas funções aqui
eu voltar aqui para o Quer, de trazer uma aba automaticamente utilizando lá o excel.workbook. Aí fizemos a expansão, alguns filtros necessários, utilizamos aqui a nossa table.skip para retirar as linhas iniciais de cada planilha, de cada aba. Foi feita a promoção dos cabeçalhos através da Promoter Headers, depois algumas outras funções aqui, colunas dinâmicas, tudo mais, para deixar um pouco mais otimizado ainda o processo. Então, compare as duas diferenças, as diferenças entre os dois modelos, o inicial lá feito por abas, trazendo todo aquele conjunto de dados, fazendo a mesclagem das abas e tudo mais, e essa forma aqui que é um pouco mais otimizada, fácil de fazer, vai deixar o seu arquivo aí um pouco mais ágil aí na seleção dos dados, na atualização desses dados também. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça aí do clique no canal e de seguir aí o canalzinho para ajudar. Até o próximo vídeo.